Então, pessoal, antes da gente aprender a construir gráfico de uma função, vamos entender aqui como é que funciona o gráfico de uma função, certo? Imagine que você tem aí um tanque cheio com 600 litros de capacidade, né, total. E esse tanque, ele vai a cada 5 minutos que passa aqui, ó, eu marquei a cada 5 minutos que passa o volume do tanque, se ele for secando, certo? Se ele for diminuindo o volume, se a gente ligasse uma torneira, por exemplo, no tanque, ele fosse diminuindo o volume, secando. Então aqui ele começa cheio com 600 litros, né? Aí diminui em 5 minutos, ó, passou 5 minutos, ele diminuiu aqui quanto? De 600 para 300 aqui, ó, ele diminuiu 300 litros, né, ó? Então em 5 minutos diminuiu 300 litros, ok? Então é uma informação que você já tem aí em um gráfico, ó. Você pode observar qual o valor equivalente aqui no eixo X de cada volume, né? Ó, se eu quiser saber quando chegou a 100 litros, tinha passado quantos segundos? Aí você vai olhar aqui, ó, no gráfico. Quando o tanque passou a ter 100 litros de água, só 100 litros, já tinham se passado 20 minutos, ok? Então a ideia é essa, certo? Outra coisa que a gente pode ver é a notação formal. Por exemplo, quanto em litros de água o tanque vai ter quando passarem 10 minutos. Isso é a mesma coisa que perguntar quanto é V de 10, o volume quando se passar 10 segundos, né? Supondo que a gente está representando essa grandeza aqui por uma função V de x, vamos colocar assim, V de x, certo? Então, se eu perguntar quem é V de 10, eu estou perguntando qual é a imagem do 10. Então, eu vou aqui, ó, no gráfico, certo? Uma forma é você ir lá no gráfico e ver aqui, ó, V de 10. Quando eu aplicar a função, a imagem vai ser 200. Então, V de 10 é 200. Na prática, o que é que está dizendo? A mesma coisa que eu falei no início do vídeo. Quando passarem 10 segundos, a gente vai ter aqui 200 litros de água, certo? Muito bem. Então, vamos entender agora como é que funciona, como é que a gente constrói um gráfico de uma função, certo? Fica bem mais claro tudo isso também, quando a gente aprende a construir o gráfico da função, certo?